tá tendo uma guerra, né? Antigamente o cara tinha que comprar 10 chapas, 5 chapas. Hoje o cara liga em Cachoeiro, compra uma chapa e descarrega lá. E o cara de fundo de varanda. E aí não é menosprezando, Sim. querendo ser melhor e maior que ninguém, não. É a realidade que acontece hoje. Galera, a tendência, assim, é ver, tipo assim, é você bem vestido numa feira, você com um carro legal e jogar. O vendedorzinho de curso, marqueteiro, né? Isso daí vem na boca, né? Fácil. Tá tudo bem, pode falar. Mas quem paga as contas mesmo, dia a dia, chão de fábrica, velho. É clientes, obras grandes, né? Isso aí é o que entra grana. Mais um episódio do nosso podcast Marmorizou, aqui em São Paulo, semana de feira da Marmomac. E aqui ao meu lado, ele, meu brother in black, meu parceiro de podcast. Seja muito bem-vindo, Ricardo Stuck, mais uma vez. Tamo junto. Aqui em São Paulo gravando episódios. E hoje temos um convidado ilustre. Rapaz, esse convidado de hoje é para quebrar todo aquele mimimi que a galera fala na internet quando eu posto qualquer coisa relacionada ao setor de porcelanataria. A gente já trouxe aqui a Lilian, do Revestindo a Casa, que tem a maior escola de revestimento, fala muito de porcelanato. Acho que foi um ponto dela de conexão com o mundo da rocha, nosso podcast. Agora eu vejo ela em pedreira, tudo mais. Mas tem um cara aqui também hoje que vai falar de porcelanato para você deixar de historinha, né? É, que vocês falam, os caras é muito elitista, só fala de pedra, essas coisas. Não sei o quê. Pô, o ramo é muito parecido, né? Inclusive, eu costumo dizer que quem manja de trabalhar com porcelanato, tira na pedra aqui, ó, de letra. Exatamente. Então, Rogério da Arte Porcelana, seja muito bem-vindo, irmão, ao nosso podcast Marmorizou. Tamo aí, tamo junto. Agradeço aí o convite, né? E vamos aí desenrolar esse papo de pedra, porcelanato e o que tiver aí pra perguntar, manda pau. Nós mete na jato d'água e manda marcha. Manda marcha. Eu já vou de cara, irmão, perguntar. Você me contou um pouco da sua trajetória profissional, achei muito bacana, a gente vai trazer isso aqui pro papo do podcast, mas você tem uma linha educacional, né? Muito Sim. forte. Conta um pouquinho disso. Com certeza o teu público vai acompanhar aqui, mas a galera de marmoraria às vezes não conhece. Na verdade, a gente vem, né, do segmento de vendas. Então, como começou a arte porcelana? Da onde saiu essa ideia? Cara, eu vendia o material, né? Então, passei ali por departamentos dentro de um home center muito grande e um treinamentinho por semana. Então, assim, hoje é o quê? Hoje é encanamento. Hoje é o quê? Hoje é esquadria. Sabe? Hoje é o quê? Hoje é porcelanato, é argamassa. E ali foi uma escola, né? Foi 4 anos e absorvendo, cara, assim, o máximo que eu podia absorver ali naquele espaço. E aí, pum, abriu a mente e falou, cara, se eu vendo, se eu conheço, por que não executar, né, o trabalho? E aí foi onde que eu despertei realmente para criar essa mão de obra especializada. Hoje, lógico, né? Muito diferente. Hoje a gente educa, a gente ensina, fala sobre cola, treinamento, workshop, enfim. Hoje o leque ficou gigante. Mas o início foi esse, né? Foi um início ali começando em home center. E agora a gente está com essa capacidade de treinar, de fazer curso, continuamos com grandes obras, trabalhamos com porcelanato, trabalhamos com a ultra compacta, se especializamos na ultra compacta, né, material mais seco, enfim, e trabalhamos com rocha também. Não mostro como mostro outros produtos porque acaba sendo mais vantajoso ali, mais leve, alguns benefícios que, ao meu ver, para mim no momento é melhor. E faz sentido por conta do teu nicho, posicionamento e tudo mais, Com né, certeza. irmão? Fala um pouquinho pra galera desse teu começo, saindo do home center. Você falou que começou a fazer instalação, depois fechou um contrato com o próprio home center para instalar porcelanato, porque fez um curso no Senai de azulejista, não é isso? É isso aí. Bom, então home center ali, um treinamentinho por semana, era um saco, né? Porque o vendedor quer vender e sala de aula, cadeirinha, caderno, não entra dinheiro no bolso, só que entra conhecimento na cabeça, né? Então, ali foi 4 anos absorvendo, todo dia um treinamento. Que depois faz entrar dinheiro, né? Exatamente. Então, 4 anos absorvendo conhecimento, virou dinheiro hoje, né? Exatamente isso aí, bem pontuado. Então, esse foi o início, né? Home center, treinamento. Foi caminhando as coisas, eu fui atendendo grandes clientes ali, né? E os caras falavam, pô, dificuldade de mão de obra, isso há 3 anos atrás. Hoje tá pior, né? Hoje tá pior. Antigamente, hoje tá muito pior, mas 3 anos atrás já era ruim, cara. Mas os tiozinhos de 13 anos atrás hoje já tá com as costas doendo, já tá arrebentado. E a molecada quer ganhar dinheiro na internet. Então, assim, a mão de obra hoje tá difícil. Então, voltando ali rapidinho, a gente pegou, aprendeu, escutou quem comprava, viu a dificuldade da mão de obra, Senai.
Senai, foi virar o quê? Pedreiro. Aí os caras zoavam, pô, trabalha limpinho, cheiroso, no ar-condicionado, bem remunerado, vai virar pedreiro. Falei, irmão, tem pedreiro andando de Hilux. Irmão, tem um primo meu que ele fala o seguinte, ele é formado em Direito, atua e tal, assim, antes eu tivesse aprendido a sentar porcelanato igual o fulano de tal, que é um amigo dele que é colocador, tipo, mão cheia, assim, ó, e o cara não tem vaga na fila dele. Falou, antes eu tivesse feito isso que a faculdade de Direitos, caralho, o cara tá bem pra cacete, melhor que eu. Já treinei advogado pra ser azulejista, irmão. Olha aí. Advogado me ligou, falou, cara, tô aqui, não ganho 10k mês aqui, difícil. E aí? Falei, vou sentar piso, irmão. Piso aí você vai ganhar, sei lá, hoje 70, 80, essas Um metro, pedras né? maiores aí, 400 conto o metro. A gente faz instalação 400 conto o metro, Não, velho. corta. Ai, vai ficar ruim pra nós aí, hein? 400 quanto Pô, metro? tô falando, Falou, pô, que, mano? Não. Tem obra da Decton a Ah, 480 mas daí é a metros. Cosentina aí, a Cosentina que paga. Ah, eu não sei. E a Cosentina que paga. Mas aí, porque essa obra já tem uma margem absurda. O cara vendeu o Decton direto, já pulou a cadeia, já pô. Não, é 80 reais. 80 tá bom, É então o que o deixa eu mercado ver, paga. Isso tá. é claro. Tá, mas Você então, tá aí... vendo tão bem, Rogério. Não, puta, mano. Eu achei que ia explodir agora, porque é verdade, mano. Não. 400 pau, mano. O cara Mano. faz... Que loucura. Irmão, Mano, 400 conto, 480 metros. 480, Tô falando, mano. Vamos lá. O Rogério tá contando caô aqui. Que isso, Você velho? Ô, fala com Júlio, vendedor de curso. vou ter que mandar os prints dos prints pro cara agora. Não. Eu vou lá, eu medir essa obra. Eu tô treinei advogado, mano. Tô falando. Ô, que Pô, isso? com 480 você tira juiz da profissão. Mano, ó, O cara não, juiz não. Estudei a vida esquece. toda, eu vou botar Rio porcelanato. Preto, mano, tem muito condomínio. Os nossos clientes lá, mano, é desembargador, é uma galera da Tem muito alta. condomínio e advogado falido. É, não, O cara não vou trabalhar. advogado falido tem um monte lá, uns caras ganham bem lá. Vai, play? Dale? Não, tá Dale, valendo, ninguém tava- corta nada, não é brincadeira. Boa. Não, então, cara, aí a gente vai nessa pegada aí de piso pra cá, piso pra lá. Foi evoluindo muito, né, cara? A mão de obra nossa nesse tempo. Tive contrato com a Leroy Merlin, que é um grande home center aí. Corta? Não, Não, essa fala o nome, sinetinha tem que aqui é bater, patrocínio, sineta, irmão. É, Patrocínio. mas pede o pix pros caras que eles mandam. Lá Aí, é papai forte. Leroy, pode vir, Leroy, hein? Leroy é forte, tamo junto. Compra sua soleira na Leroy Merlin, né? Eu Pronto. não entendi essas coisas também. Cara, vende tudo lá. Tudo, é né? departamento, tudo. Eu lembro que a Balarote Cubo, tinha acessório. também. É, Tudo, os caras mano. picavam soleiras, a soleira de 70 por 13, 70 por 14, É isso vários aí. padrões de 80, 90 para divisória de porte, de Cuba, piso. né? mano. Cuba de mármore, os caras vendem. Cuba esculpida de porcelanato, tem tudo lá. É? É top. E aí, cara, a gente entrou, abriu essa mão de obra na ocasião, tô falando aí 8 anos atrás, vai. A gente abriu a mão de obra do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, da Leroy Merlin. Eu consegui abrir essa mão de obra. Vendo ali que o mercado tinha mais frente, eu saí fora. E aí eu virei acabador, né? Porcelanatarista, marmorista. Na varanda de casa. você Na falou. varanda de casa, mano. Foi um começo ali. O que você tinha no começo? Uma serra mármore, uma riscadeira, um chão de concreto e vontade de trabalhar, mano. Os cavaletes, Era o que maquita e tinha, pau. 2 cavaletes, entendeu? Aí... Peças de que tamanho já na época mexia? Ah, cara, já na época já tinha ali o 60 1,20, Uhum. que era meio que padrãozinho. 1,20, 1,20 já era mais artigo luxo na época, né? Era Uhum. mais quem tinha uma condição legal. Eu costumo dizer que não importa, né, mano, como o cara começa, né? Ah, o cara começa pequeno, atrapalha o mercado. Se o cara começar pequeno, mas tiver a cabeça expandida, É isso aí, o cara chega em qualquer lugar, mano. é isso Você- aí, cara. Contou sua história aqui, vai contar pra todo mundo ouvir. Olha só, vendia, começou sentando azulejo, Porcelanato casa, ali. virou pedreiro, não sei o É isso quê, aí. e hoje tá dando curso pra galera que quer começar. Quantos caras você acha que você forma por ano dessa galera que tá na varanda de casa? Cara, assim, o digital a gente não consegue ter um rastreio, né? Porque ele vai longe, o cara não, vai mas lá... o cara que fez o curso, você tem curso gravado Putz, eu também? Tem Ah, o você Hotmart, Kivify. Pois é, mas daí você tem um que você ensina só no vídeo aula. A Mas gente, o lance forte seu é treinamento presencial, né? o presencial hoje a gente treina marmoraria, geralmente linha de colepox, lâmina, essas paradas mais assim que a galera tá com um pouco de dificuldade, Uhum. né? A gente tem os online, que é a plataforma digital, Hotmart, Kivify, e tipo Você assim, tem quantos infoprodutos rodando hoje lá? cara, 6. 6. Conta tem um pouquinho 6. dos 6, bem rápido, assim, breve. Tá, lâmina ultra compacta, distensionamento, corte, projeto finalizado. Você tem um Então curso que é tem esse. lâmina Boa. ultra compacta. Técnicas de montagem de cubo esculpida. Então eu pego lá um Outra. peso do zero, pum, corto, monto, mostra.
detalhado. Não, Detalhado. não é uma atividade de eminência muito prática, irmão. Cara, O cara, se tiver uma noção, ele vai. Mas se o cara não souber nada, não, eu acho que assim, da tem que ter a forma. destreza, né? O lance. Sim, mas da forma que foi gravada, se o cara tiver vontade, sentar ali e assistir, ele, lógico, não vai fazer uma Na cuba primeira, claro. zero, sem lascar de nada, mas ele vai fazer uma cuba. Ele vai fazer. De boa, cara, de boa. Entendeu? E aí vem outros, vem lá a estruturação de ilha, vão livre de 3 metros, né? Uhum. Com placa cimentícia, metalon, aí vem bem detalhado. Sim. E Aí entre- você abriu esse. Podia ser um só, você fragmentou em 6 cursos menores. São 6 cursos individuais, cada um para uma determinado Específica. detalhe ali. Eu quero Uhum. cubo esculpido, eu tenho. Eu quero lâmina, eu tenho. Que podia ser tudo num só também. E tenho tudo num só. Tem Chama tudo num só. Gold, tá tudo dentro de um com Num um só, pacote com um maior. pacote maior e um pouquinho mais acessível do que comprar individual. Exatamente. E Eu daí a manjo um galera... pouquinho disso aí. Deu pra perceber, deu pra perceber. E aí, cara, tá lá, os cursos lá tá rodando, a galera compra e tal, e nessa pegada a gente vai pra marmoraria e vai correndo pra tudo. Eu costumo falar assim, sabe, Ricardo? Tem uma galera que, né, cada um tem uma visão e eu respeito a visão de todo mundo. Tem o cara que odeia o porcelanato, tem o cara que odeia a pedra, tem o cara que não quer nem ver falar de ultra compacta. Eu sou o cara que eu transito nos Em todos os 3 ambientes. setores. Tem o que eu prefiro. Uhum. Ponto. Isso aí é preferência minha, É isso aí. renda minha, é o que eu prefiro. Uhum. Mas, cara, já fez pia em pedra? Já fez ilha em pedra? Um monte. Prefiro não mostrar muito porque vem mais. Quanto eu mais mostro, vem mais. Uhum. Né? O que hoje te gera uma melhor renda? É a ultra compacta. E pronto. Aí você Pronto, tá... pau na ultra compacta, entendeu? Uhum. E é um negócio que eu percebo que, pelo menos os treinamentos que eu dou, né, que a galera de marmoraria se abriu agora bastante pra isso, né? Mas a Porque mão viram de que o mercado tá pedindo, Tá e se eles não, É, e não mas acompanharem, a vai ficar pra galera- trás. A galera fala, pô, é um porcelanatão, né? É. Tem todo esse lance, a dificuldade, aí o cara quebra essas marcas, né, mais bem conceituadas e posicionadas em preço, o cara errou uma peça, uma chapa nova é 10 pau. É isso aí. Ele fala, pô, não quero mexer com isso, vou tomar preju. É isso aí. E aí o cara busca o conhecimento, cara. O conhecimento de quem quebrou, quem tomou preju, né? Uhum. Tô falando da primeira ultra compacta Neolite, uma casa do advogado lá que eu fiz, o cara. Aí, Neolite Alicante, Aí, espaço no podcast Marmorizou ainda disponível para patrocínio. Pronto. Aí a gente fez lá, cara, uma obra A de. gente fala isso, a gente nem pede patrocínio, É? só zoeira. Mas Não. sempre que alguém quiser apoiar, tá aí, É, um baita do canal. É importante porque isso aqui é um espaço bom que chega pra muita gente que de repente não tem a oportunidade de estar aqui, né? Sim, sim. certeza. Então é importante. Sabe como eu te conheci? Hum, Bem rapidinho, fazer um adendo. Uma vez eu fiz um post desse brincando de porcelanato. O cara mandou uma pergunta na caixinha falando assim: o que você acha de quem trabalha com porcelanato? E eu tava tomando vinho na hora que eu respondi. E eu tava mesmo. uhum. E aí eu já tava alegre do Alegre. vinho. Eu dei uma rodadinha e falei, cara, de porcelanato, de quem trabalha com porcelanato, não acho nada. Acho que deve ser um bom profissional. Porque pega um produto merda desse e faz ficar bom, o cara é foda. Nossa. E postei isso. E aí, pô, nos stories, eu pra cara falei, vou jogar no feed, né? Já deu ali a leitura aqui, Já o negócio. pronto. Cara, eu botei isso. Eu nunca ouvi tanto desaforo na minha vida como naquele vídeo com a taça de vinho. Ah, irmão. vá, mas você faz chamando produto de merda, você tá Aí, tranquilo mano, também, né? aí. Mas era um tom de Eu brincadeira. sei, claro que eu E sei. aí, aí um cara falou assim: você tem que conhecer o Rogério da Arte Porcelanato, Foi. você para de falar merda. Defendeu. Defendeu, porque Porra! você sabe o que é porcelataria. Porra! E não sei, daí foi que eu te conheci. Teve gente que ameaçou o Ricardo. Caramba. É, e nós trombamos um cara que ameaçou ele na Itália, em Milão, que a Daí gente eu foi. queria. Aí o cara me chamou: ô, tu lembra de mim? Eu falei, foi tu, irmão, vamos resolver aqui agora Ô, então. louco. Aí ele falou, não, eu tô vamos. brincando e tal. Eu também fui brincando com o cara, mas é engraçado que atrás do celular, todo mundo agressivo. bravo, tal, né? Arregaçou. não sei o quê, Depois foi, pô, puta besteira do caramba, né, irmão? É aquilo que você falou, você tem o seu gosto, a sua preferência, e todo mundo tem que respeitar, assim como eu Você tenho o trabalha meu, com né? lâmina lá? Verdade. Trabalho com lâmina, claro, É, trabalho com é lâmina. isso. Não trabalho com porcelanato, eu trabalho com lâmina. É, isso aí, é isso aí. Esses dias uma construtora parceira nossa pediu pra cortar os porcelanatos. Aí pra fazer rodapé, eu ainda cara, como é que eu vou dizer não pro cliente meu? Sim. Eu ainda fiz brincando depois um vídeo, eu vou falando, explicando a pedra natural, eu tô com um pedaço de porcelanato na mão, jogo pra trás e quebra. Então eu falei, quem foi que deixou entrar porcelanato aqui? Ah. Claro que tava lá, cortamos sei quantos pallets de porcelanato pro cara colocar de rodapé e sei lá, na área de garagem, os caramba. Então, assim, a galera tem uma visão distorcida, né, mano, do que é. E aí, no nosso setor, principalmente, tem esse bloqueio. Não vou mexer com lâmina. Na época do nanoglass, vou mexer com nanoglass, que quebra essa porcaria e tal. E aí o cara começa a se limitar. Vem Isso aí. produto novo e ele fica no tempo do EPA, lá atrás. O trabalho que você faz de educação é fundamental, mano. O que eu costumo falar muito assim, cara, é que assim, a tecnologia, ela muda todo dia, mano.
Todo dia. Há 10 anos atrás, tinha um produto. Você imagina passar 10 anos, cara. A ultra compacta era a coisa mais difícil, cara. O cara queria cortar uma ultra compacta, caríssimo. Hoje é caro. Né? Cara, assim, hoje tem um agregado, lógico. Né? Você imagina há 10 anos atrás, cara. Quando foi lá, a gente cortou há 7 anos. Eles falam, né? Grandes distribuidores falam que a ultra compacta começou a girar, depende se vocês têm essa experiência aí, pode até falar melhor, há uns 10 anos atrás. A minha primeira foi há 7. Então o quê? Tinha uns 3 anos, segundo... Eu tenho contato com lâmina há... Eu desde 2013. 5 anos. Há 5 anos? Então. 2013 dá quanto? Dá Teve 10? 12 já. Então quando tá a isso, então é quando a isso. Neolite foi lá visitar o meu pai, na época eu trabalhava com meu pai, os caras chegaram, aí falaram, vamos trazer um pedaço pra vocês fazerem uma pia, pra vocês verem como é que é e tal. Isso, então vamos dizer que meio que bateu aí, vai uns 10 anos atrás, começou a aparecer. Mas agora tá estourado, né? Agora é aquela história que, tipo assim, até ou você aprende a mexer, ou você vai ficar no seu nicho básico ali de pedra, né, e não vai mexer. É isso. E precisa especializar. A galera tá tratando a lâmina sinterizada, a produção dela, irmão, como se fosse pedra. E o cara se arromba. Se arromba, não tem como. Dependendo do maquinário que ele usar, se ele não usar a técnica certa, o disco certo, irmão, esquece. Quebra bico, perde a peça toda. Pô, puta que eu pariu, mano. É terrível. Eu demorei, de 5, eu demorei uns 2 anos pra poder pegar a manha da parada. Aí fui atrás, não fiz o seu curso. Inclusive, meus meninos falaram, mano, tem um cara que manja e tal. Tu falava assim, vamos falar com o Rogério, agora tocar a fonte, né? Pronto, pegar um desconto pra chegar lá, pra poder, justamente, né? Pegar umas técnicas novas, porque tá sempre evoluindo, tá sempre mudando. O corte, aí tem medida certa, tem o furinho, não dá pra cortar direto, tem que fazer o furo certinho, não dá pra fazer um ângulo 90 graus. E, por incrível que pareça, tem gente que faz até hoje. Tem muita gente que não faz ideia. Por eu trabalhar bastante com lâmina, muita gente no Instagram que me pede dica de porque tá perdendo, tá quebrando o bico e o cara não sabe o que tá acontecendo, cara. Cada corte que o cara faz, ele bota na bancada com 70, ele regula 70, na ponta fica com 65. E outra, os caras colocando metalon de estrutura 1 metro de distância, eu falei, não, irmão, é de 60 e 60 normalmente, tá louco, não é assim? Tá certo, André? Eu já treinei, cara, marmorista, já fui em marmoraria. Tem muita marmoraria, eu vejo muita marmoraria que treina com você e os caras se especializaram em lâmina. E tem marmoraria que já fez treinamento dele que nem quer saber quase de pedra, irmão, mas lâmina. Porque não incomoda com veio, com paginação. Com peso. Com peso. Às vezes o cara fala, pô, não risca, não mancha, então é mais fácil lidar com o cliente. Já vi muita gente falando isso. Eu queria que você me desse, cara, um pouco da sua perspectiva e que você enxerga daqui para um futuro muito próximo do panorama desse nicho específico, né, que são os ultracompactados, dentro de um mix de produto, tendo em vista que as grandes marcas continuam com preço bem posicionado, né, por conta do trabalho que eles fazem, todo enxoval de marketing, as cores, mas essa política comercial, mas essa enxurrada toda de produto chinês que faz o preço do produto, da matéria-prima lá para baixo. O que você enxerga disso para daqui a pouco? Cara, eu acho que assim, hoje tá tendo uma guerra, né? Antigamente o cara tinha que comprar 10 chapas, 5 chapas, hoje o cara liga em Cachoeiro, compra uma chapa e descarrega lá. E o cara de fundo de varanda. E aí não é menosprezando, querendo ser melhor e maior que ninguém, não. É a realidade que acontece hoje. E é um mercado, cara, que não volta para trás, porque tem muita grana envolvida, muito investimento. Eu falo porque eu tenho contato com as empresas, né? Então a galera chama, quer que eu divulgue, enfim. E até as próprias empresas de porcelanato estão buscando maquinário, Sacme, System, e estão pondo esse tipo de maquinário aí para tentar produzir ultra compacta aqui. Fala um pouquinho mais. A galera briga dizendo, não, porcelanato em grandes formatos, tipo lastras, né? E ultra compacto é a mesma coisa, e não é, né? Não é, cara. Assim, ó, pra simplificar e ficar uma conversa que todo mundo vai entender, é assim, matéria-prima já não é igual. Então, o que tem no Brasil é uma matéria-prima, o que tem lá fora é outra. Então, como é que a máquina... Ok, a máquina é igual, é a System, a Sacme, a prensa é a mesma, a tonelada é a mesma, mas o minério, o que tá ali dentro não é. A receita, né, mano? É, a receita do bolo, velho. Então, assim, não tem como o porcelanato ser igual uma lâmina. Não estamos falando que ele é ruim. Estamos falando que ele não é igual, né? E a gente já bateu de frente com indústrias e falou, não, é o primo, é o parente da lâmpada. Falou, não, mano, não é nem um amigo, não é nem um conhecido, não é, velho, entendeu? Eu curto porcelanato, eu trampo com porcelanato, mas não dá pra mentir, velho. O que é, né? É igual eu querer falar
de uma pedra natural, mano, que tá lá na pedreira, esculpida por Deus, lá um negócio, falar que a lâmina é igual. Não é. É diferente. Aí vocês são especialistas, vão falar melhor, né? Mas resumo, Mas assim, essa ó. diferença a galera percebe com mais facilidade. Agora, lâmina e porcelanato é uma briga. Sim. Não é igual, eu ouço direto, inclusive gente bem entendida do setor. Ah, mas é entendido do setor, mas não é de mão de obra, porque se o cara dá um corte no Eu ia dizer, porcelanato, corta um e corta pra você ver só. Acabou, é isso aí. acabou. Você mata ali, o cara é igual. Não, não é. Toma, corta os dois. Vê o barulho, vê o corte, vê o acabamento. Não é igual. Pronto, acabou, velho. É isso aí. Então é um mercado que não vai voltar pra trás, não, cara. Para os marmoristas aí se especializem, continuem fazendo as pedras, ok, tudo certo. Mas abre aí um pouquinho a mente e aceita, cara. Mas o que você acha que isso influencia no dia a dia, principalmente da tua precificação, dos teus orçamentos, essa quantidade de lâminas ultracompactadas com um preço bem agressivo, irmão? Ó, é assim, eu costumo falar que eu fujo um pouco da realidade, tá? Tanto de preço quanto de posicionamento. Então a gente se posicionou. Então, a 480 a colocação. Não, a gente se posicionou, a gente seleciona cliente, no caso, né? Seleciona o cliente. Não, eu entendo, porque assim, ó, quando eu paro pra falar isso, eu tô brincando, mas é que você pegar o conjunto todo da ópera na tua empresa, vai custar isso aí mesmo, não é diferente lá. Mas o colocador, autônomo e tal, esse cara não consegue cobrar. Não consegue. É porque eu costumo falar assim, o cara não tá preparado para pegar um cheque de 200 conto, de 300, não dá. Ele vai comprar a Hilux. Ele não tá preparado, cara, porque se ele pegar, ele não vai entregar a obra, ele vai sair correndo. Você tá entendendo? Agora, quando o cliente lá, o desembargador, o advogado, o mega empresário te dá um cheque desse, ele não tá dando pro Rogério, tá dando pra empresa, pra Arte Porcelain. Né? Então ele tá dando para uma estrutura de jato d'água, ele tá dando para uma estrutura de 2.000 metros quadrados, ele tá entregando um cheque, algo onde ele fala, pô, esse cara não vai correr, mano. Esse cara tem estrutura. Sim, entendeu? Não foge, né? Não foge. Não foge. Então, como a gente se posicionou nesse nicho, cara, eu falo para vocês aí, é um mercado que não vai voltar para trás e os profissionais não estão mais servindo. Presta atenção. Os profissionais não estão mais servindo. O que estão servindo agora para esse nicho de 400, 480, e aí são os especialistas. É o cara que chega com uma ventosa de pressão, é o cara que chega com um carro legal, é o cara que chega com uma equipe. Esse cara aí, o especialista, é o cara que vai nadar de braçada. É o cara que vai ganhar dinheiro muito. Agora, o profissional, ele vai fazer uma obra aqui, uma obra ali. Mas vai ganhar muito dinheiro? Vai não. E vai competir com muita gente. E vai estar no bolo, na bolha de todo mundo ali, faca para todo lado e preço e vai virar um regaço. Entendeu? De toda essa tua trajetória, Rogério, desde os treinamentos... Muito bem colocado. Legal, né? Essa perspectiva, né? Colocado, porra. E eu tô vendo você falar do quintal da sua casa por primeiro galpãozinho pequeno, chão de terra batida, e agora você acabou de dizer, pô, tô numa estrutura de 2.000 metros quadrados, né? Nessa tua trajetória do primeiro dia, de sentar o primeiro azulejo lá, de joelho no chão, comendo pó, até hoje, cara, qual foi o teu maior aprendizado, assim, quando tu olha pra trás, o que te marcou muito? Assim, ó, duas coisas, né? Não ter medo, já começa por aí, porque senão não tinha colocado um jato, acima de 1 milhão, sendo zero. Não tinha condição nenhuma. Foi 3 anos negociando, né? 3 anos negociando. Entendi. Coração na boca, tal. Chegou, o coração saiu da boca. Porque você sabia do valor e tal. Tinha que pagar. Tinha que pagar valor alto de parcela, já tinha posto dinheiro no meio ali, que nesses dá 3 pra anos, voltar, esses 3 anos foi derreteu. ganhando, foi ponto, sabe? Então assim, cara, primeiro de tudo, o cara tem que ter muita vontade de crescer, velho. Você tem o jato de quem lá? Da Omax, americano. Pede patrocínio aí pros caras. A Omax, cadê você? Tá aqui, Aqui, tá aqui, aqui, tá aqui? aqui, Ó, pô, apoia os caras aí. Vender jato d'água pros marmoristas aí. Manda um jato de brinde aí. A gente do vulgo não tem pinça, mas Um pouquinho. E aí, cara, a gente pegou ali, né? Foi buscar isso aí. Então, assim, medo não pode ter. Empresário não pode ter medo. Dando certo ou dando errado, empresário não pode ter medo, velho. Senão já deu errado, né? Se Sim. tiver medo. Então começamos ali, foi, pô, deu certo. Aí a gente começou a se posicionar. Faço 10 orçamentos, mas só quero fechar 2. Porque se eu fechar os 10, cara, eu nunca vou fudido. conseguir me posicionar e não vou entregar. Então de 10 fechava 2. Aí beleza, mas até então não podia falar, eu quero esse e aquele. O que fechava eu ia. E aí você consegue ir crescendo, você vai pegando o nome, você vai pegando estrutura, vai criando a estrutura, né? Outra coisa, a sua empresa primeiro é rica, depois você. Nunca você, depois sua empresa. Ponto, né? Então, primeiro você estrutura, sua empresa fica rica, fica bem de vida, para depois você começar a tirar um pouquinho. E nessa trajetória, vai de home center, vendedor. talvez este seja o melhor ensinamento que você passa no curso pra essa galera nova que tá começando. Isso aí, mano.
É isso aí. E eu costumo falar muito. Hoje, eu meio que ferramentário, conhecimento, a gente sempre vai aprender. Mas posso se posicionar falando assim, cara, tá bom, tá legal hoje. Mas na hora que a minha mente pensar, tá bom, tá legal, e eu parar de comprar, de investir e de inovar, daí eu paro de ganhar e de me posicionar como referência, né, mano? Uhum. Então, tipo assim, o mercado hoje ele te proporciona pro especialista altos valores, desde que o cara seja o especialista, desde que o cara invista todo dia na sua E empresa, desde que ele para entregue. ter, desde que entregue é o principal, né? É. O cara tem que fazer tudo isso e no final, cliente satisfeito. Acabou. Essa é a minha política lá, cara. É a forma que eu trabalho. E dominar o mercado, né, cara, tá na ponta do mercado, é lembrar que você tá puxando um monte de gente. Você tá sempre abrindo espaço para depois o nego vir surfando na onda que você criou. É isso aí. E às vezes as empresas, os caras cansam, né? E é normal. Tudo bem o cara cansar, mas eu tenho certeza que muitos aqui que estão nos assistindo, inclusive a gente puxando a memória, lembra de uma empresa que já foi muito grande, os caras estavam na frente, depois ou se perdeu por conta da cultura, ou na hora de fazer a transição de pai para filho, acabou perdendo os valores. É uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo é que os valores são inegociáveis, Isso aí. não tem negociação com isso tem que ser mantido. E aí a empresa acaba, né, começando aí para baixo. Quem vem atrás, que vem com gás, e está disposto a investir em conhecimento, começa a se posicionar melhor e acaba passando. E o mercado é cíclico, né? A gente vê isso acontecer com bastante frequência. É isso aí, cara. O cara hoje que tá bem posicionado, que, né, leva um nome como referência, que investe todo dia, cara, esse cara aí, ele tem mercado a perder de vista e, assim, escolhendo, né, o seu cliente, Uhum. que é o melhor de tudo. É você se posicionar e falar, não, pra esse cara eu vou fazer o trampo. Ah, pra esse eu não quero não, Esse não vai cara ser legal, fica sabe? incomoda. E aí, quando eu falo isso, eu sempre falo pros caras que tem que tomar um certo cuidado com o entendimento. Não é arrogância, Uhum. não é se achar melhor do que ninguém. É saber o teu nível de posicionamento, é saber Uhum. quem que você vai atender ali, né? E aí, cara, tudo flui. E estar na condição disso, né, mano? A gente Exato. falou ontem na feira, não sei se você tava junto a hora que o Zé Poeira chegou com ele. Tava. E aí a gente tá comentando, porra, o cara trabalha 1.000 por hora, a estrutura vai crescendo, e o cara vai botando dinheiro, e a estrutura vai ficando grande, aí o seu ponto de equilíbrio que era 40 mil reais virou 60, virou 100, virou 200, daqui a pouco é meio milhão, daqui a pouco você tem 1 milha por mês para pagar, e aí, como é que volta? Como é que recusa cliente? Como é que às vezes não entra numa guerrinha de preço? O ponto de equilíbrio é muito alto pro cara se dar o luxo. Como é que você construiu dentro da arte porcelana esse caminho? Porque eu tenho certeza que com essas parcelas altas da jato d'água, até você pagar, você não tinha muito disso. Não, Né? Tinha que fechar, acabou e deu, porque tem que pagar o boleto e o cara É tem que isso aí. cumprir com os compromissos. Como é que você fez depois dessa transição para dizer, opa, agora eu já posso escolher e não por arrogância, mas para fazer aquilo que realmente eu tenho paixão em fazer e que eu quero fazer? cara, a gente chegou assim, eu costumo falar que o nosso crescimento, né, pautado aí nas mãos de Deus, sempre guiando meu trabalho lá, ele foi muito rápido, cara. Foi meteórico, a gente fala, né? Porque assim, da varanda de casa, pôr um jato de 1 milhão, montar uma estrutura hoje lá de 2.000 metros quadrados pronta, né? Própria? Própria, estrutura Normal. de sobrado, 3, 4 barracão, sabe? Showroom. Então, assim, a gente vê grandes profissionais há 30, 40 anos no mercado que Uhum. não consegue, cara. Você acha que o braço educacional propiciou muito disso? Ele ajudou, Ajudou. mas eu costumo falar que o que dá dinheiro O faturamento é a obra. é a obra. Faturamento Isso alto. te mantém, isso te Uhum. faz crescer, isso te faz construir, prosperar. Cara, a educação é algo que a gente gosta. O pagamento é Gosto, outro, velho, né? sabe? Você pegar um cara que vem num workshop nosso, que roda 5.000 quilômetros pra chegar, 5 pra ir, e não tem dinheiro. O cara veio na Uhum, fé, na esperança, e chega num evento, aí um patrocinador dá um curso pro cara, o outro ajuda com o combustível. O que que paga isso, velho? É. Nada paga Não, e o isso. cara chegar pra ti e falar, irmão, eu comecei a te acompanhar e Nossa. mudou a minha vida e eu tô começando a crescer a empresa É e isso aí. É. Então, por isso que eu falo, esse braço educacional, ele é tipo assim, ele tá aqui dentro, né? É algo que a gente gosta de fazer. Financeiramente, dá um aqui, dá um ali, a gente tem que cobrar também, porque é um segundo CNPJ, né? Uhum. Bancadas é um, o Treinamentos é outro, são duas empresas. Então, o Bancadas mantém tudo, o Grandes Obras e tal. O Treinamentos, estamos ali com parceria aqui, ali, ajudando, né? Então, é algo bem legal, assim, cara, poder chegar nesse ponto de nível de escolha e falar, cara, eu vou fazer dessa forma, que eu curto mais assim, né? Então é bem gratificante. Legal isso que você falou, cara, de serem 2 CNPJs, né? Hoje a gente lá no grupo tem 6 CNPJs e o educacional é um deles.
E aí eu me recordo de quando eu comecei no mundo digital, vender os primeiros cursos, cara, era tipo eu e o brother meu, Charles, que começou comigo, que na realidade eu comecei, depois chamei ele pro negócio, custo zero, empresa, nada, né? Divide aqui, ó, essa fatia é tua, essa é minha e bora pra cima. Aí é lindo. Quando vira empresa, passa a ter funcionário, CNPJ, custo de contabilidade, o espaço pra galera trabalhar, aí você já não funciona mais de qualquer jeito, você tem que ter uma equipe de marketing, você tem que ter um gestor de tráfego, aí você fala, ih, rapaz, é meio que o negócio, aí você abre, bota um podcast, aí você fala, caramba, o negócio começa a ficar nessa proporção aqui. Isso aí. Já não é mais brincadeira, já não é mais, pô, dinheiro aqui, negócio. É outra empresa, trabalha de outro jeito. É o que a galera fala. O pessoal olha e fala, o Ricardo ficou rico vendendo curso. Cara, que Deus abençoe. Mas meu negócio é cortar pedra todo dia e fazer o negócio acontecer. A gente tá na frente de batalha desse mesmo jeitinho. É que a galera, a tendência, assim, é ver, tipo assim, é você bem vestido numa feira, você com um carro legal, e jogar, vendedorzinho de curso, marqueteiro, né? Isso aí vem na boca, né? Fácil. Tá tudo bem, pode falar. Mas quem paga as contas mesmo, dia a dia, chão de fábrica, velho. É clientes, obras grandes, né? Isso aí é o que entra grana. E assim, cara, quando você tem essa opção que eu falei, você consegue ter mais tranquilidade para isso funcionar melhor ainda, né? Então, assim, eu tenho tranquilidade para fechar a obra certa, né? Por quê? Porque você vai variando a sua fonte. Você tem a obra, você tem um treinamento aqui, dentro de uma marmoraria, você tem um curso. Então, você começa a abrir teus leques, né? Que é a história de não pôr todos os ovos numa bandeja só. É isso, hoje a gente trabalha dessa forma, cara. Mas você lembra o ponto que você olhou assim, opa, agora eu já paguei a jato, já me estruturei, você acabou de falar que são 2.000 metros quadrados de área própria, você botou dinheiro nisso. Sim. Quando você falou, pronto, agora tô desse tamanho, que é o que eu chamo, cara, eu acompanho há muito tempo o Murilo Gano, vocês conhecem? Não Depois você dá uma olhadinha, eu sempre falo dele aqui, né? Volta e meia eu me lembro disso. O Murilo Gun é um cara que, pô, tá sempre à frente do tempo dele, foi no Jô Soares com 13 anos, era um cara que já empreendia na internet, foi um dos primeiros a captar valores altos de investimento para a empresa tech, criou um tipo de iFood antes de existir tecnologia suficiente para fazer rodar, e esse cara teve uma escola de criatividade por muito tempo. Fazia stand-up. Fez stand-up, fez um monte de coisa, estudou no MIT, um cara bizarro. Sim. E depois ele começou a repensar a vida dele, porque teve uns burnout, uns esgotamentos nervosos lá, como dizia minha avó, e aí ele sempre traz um questionamento, isso me provoca muito, que é quando que você vai colocar um teto? Porque tem um piso para tudo, né? Não, o mínimo que eu preciso é isso aqui. Mas quando é o teto? Em que momento você enxergou o seu teto? É essa estrutura que eu quero, é o jato d'água, é os 2 metros quadrados, tá aqui meu teto, organizei a minha casa, criei caixa o suficiente, por mais que eu queira me manter na ponta do mercado, eu não vou deixar o ego me trair a ponto de eu continuar escravo do meu próprio trabalho e poder começar a escolher. Cara, eu costumo falar assim, que por mais que você programe, né? Por mais que você pense e queira organizar, tem algumas coisas que, de repente, é muito mais natural do que você pensa, né? No meu caso foi assim, foi muito mais natural, porque eu vinha de obra, e obra cansa, cara. É poeira na cara, é costa doendo, joelho. Cara, quem falar que não tá na obra. Porque obra é isso, velho. Não tem segredo. E aí, pô, tal, se eu consigo, se eu tenho respeito da galera na internet, né? Se a galera busca o meu trabalho para ensinamento, vai nascer a treinamentos. 3 anos atrás vai nascer a treinamentos. E a treinamentos, ela não é 5, 10, 20, 30 funcionários. É um cara passando conhecimento que ele tem, que pode, de repente, não servir para um, mas pode servir para o outro, né? Então, quem vem buscar, tá precisando. E vai servir para ele. Então, a girada de chave a ponto de chegar nesse nível e falar, cara, é isso. É meu teto, né? Eu não vou buscar algo maior. Eu vou manter e vou cada vez melhorar o que eu tenho, né? Mas não vou mais me aventurar em coisas muito grandes. Foi quando nasceu a Treinamentos há 3 anos atrás. Mas qual é a tua estrutura hoje de treinamento, na Treinamentos? Hoje eu vou te falar que eu tenho 1.000 metros para produção e 1.000 metros para treinamento. Não, mas digo, além dos teus 1.000 metros, que é sede própria, que teoricamente a Arte Porcelana construiu e cedeu para outra empresa sua, que essa é a conta que a gente tem que fazer. Sim. Você é sócio sozinho lá. Sim. E quantos funcionários tem? Não, hoje eu sou empresário individual, tenho o Júlio que faz a parte do meu marketing, banner, fala com o fornecedor e eu tenho uma advogada. Essa é minha equipe. É, o nosso grandinho lá. Essa é minha equipe. A nossa parte do Marmorizou é e por que eu cheguei nessa equipe? Por aquela velha história de desanimar de pessoas, né? Tinha um programador lá muito bom, sempre melhorando o salário e nunca tava bom. Aí tinha 2, 3 montadores lá, nunca tava bom.
sabe? E aí cheguei no momento que eu falei, cara, eu vou depender mais do meu trabalho, que eu não tenho problema de acordar 4 da manhã e parar 11 horas da noite. Sempre fui trabalhador, mano, não tem problema. E chegou uma época lá que eu dispensei 7 funcionários. Liguei no escritório e falei, dispensa. Mas não foi loucura, estresse, não. Foi nada disso daí. Não, foi tipo assim, cara, não tá legal. Um outro já tá querendo sair. Então sai 2 hoje, sai 3. Aí acabei rapidinho. Aí peguei forte na treinamentos, né? Aí falei, vamos gravar vídeo, vamos gravar curso, vamos criar o nosso tempo pra ir dentro de uma marmoraria, ensinar os caras ali, pegar na mão dos caras. Sim, daí não tinha, né? Rodando a 1000 por hora. Não tem como. E isso aí faz 3 anos, cara. 3 anos que deu essa virada, que eu falo assim, cheguei no meu teto. Agora é manter, participar de evento, conectar com pessoas boas, né, que vão agregar e que eu posso agregar para essas pessoas e tamo aí nessa pegada. E aí quando você chega nesse seu teto, entende o momento de empresa, o que o Rogério espera pra vida daí, irmão? Cara, assim, pra vida, né? Pra vida é manter a família ali saudável, tem 2 filhas lindas, tem uma esposa gata. Mostra isso aí pra ele. Hoje tem, faz o corte já pra levar pra casa. Isso aí E aí, São Paulo, 3 dias aqui e tal, Rio Preto, meio longe e tal. Toma ele safada de jato d'água. Cuidado pra não vir mais um boneco. A última vez que o Drizão fez um elogio desse, nasceu com 4 meses. Mas eu, já, né? Já cortou o fio. De boa, minha mulher tá brigando pra me cortar o fio também, eu tô relutando. Já cortei, isso é louco. Custou uma fortuna, né? Poxa, é louco. E aí, cara, então, hoje assim, né? Hoje, o que a gente espera? Manter o que a gente tem, sendo especialista, fazendo certinho, não passando em cima de ninguém, respeitando todo mundo, independente da área do cara. Tô dentro, tô junto, né? Me chama que eu vou. E, cara... E só progredir, né, cara? Essa é a progressão que eu acho que já chegou, né? Na vida do Rogério, da Arte Porcelain. Então tá tranquilo. Coisa boa, irmão. Vamos fazer o nosso bate-bola? Vamos. Com ele? Bora. Gostei muito. Eu vou te trazer um outro momento aqui pra gente falar mais tecnicamente. Vamos. Hoje é pra galera que tá nos assistindo te conhecer. Acabar com esse mimimi aí de pedra e porcelanato, viu que ele faz pedra também. Então os caras estão se sentindo traídos. Sim. Pô, o Rogério faz pedra. Chega Rogério, dá um recado pros caras aí. Fala pros caras que não é assim. Não, eu falo muito, inclusive, pras indústrias, cara, que me procuram. Os caras falam, vem pro natural, vem pro natural. Os caras falam. Vem pro natural, Rogério, vem pra cachoeira e tal. Cara, eu já tô no natural. Faz tempo que eu faço não conto pra ninguém. Só tipo assim. É igual eu. Eu como x-salada, mas eu não falo pra ninguém. Né? Pronto. É isso aí. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Todo mundo sabe que eu gosto de Herbalife. Cara, então assim, cara, o que a gente tem feito? Tem mantido tudo isso aí, tem progredido, tem crescido, e hoje nessa pegada nossa, cara, a gente quer conectar, a gente quer estar perto de pessoas boas, entregar o que a gente tem de experiência, que não é muito, mas de repente o pouco que a gente pode ensinar pode ser muito pro cara, dependendo do momento que ele tá ali, né? Com certeza. Então, bem isso. E a indústria, as indústrias que estão trabalhando com a lâmina sinterizada, eles sentem essa necessidade de alguém de conectar os marmoristas, né? Eles sentem a necessidade porque os marmoristas procuram eles, né, os vendedores, para poder tirar as dúvidas técnicas, e às vezes até eles não têm essa informação para passar para o marmorista. Então, esse trabalho que você faz, por isso que você recebe esse tanto convite, agrega muito para o marmorista que quer entrar nesse ramo de lâmina sinterizada e precisa de cada vez mais gente contribuindo e ensinando o que você lutou tantos anos para aprender na raça, né? Tem algo assim que é muito simples e fácil de enxergar. Você pega um técnico, o cara é técnico, ele tem experiência técnica. O cara destrincha esse produto, esse copo é feito de vidro, passou em tal temperatura, parará. Não tem método pra ensinar. Mas de repente, se você precisar cortar esse copo no meio, o técnico não resolve. Precisa ser o cara que corta todo dia copo pra falar, não, eu passo um fio aqui, eu ponho na água gelada, na água quente, ele corta certinho, o lixo tá pronto. Então o técnico, ele é técnico. Agora o cara que se especializa na sua empresa e entende, começa a virar um técnico, pra mim, ele tem muito mais vantagem, porque ele tem o dia a dia. E essa escola, irmão, é anos, não é dias, não é sala de aula. Não que a sala de aula seja ruim, precisa. Como é que você vai fechar uma grande obra se não souber explicar o produto que você está vendendo, a rocha que você está vendendo? O dia a dia, essa prática não tem nada que possa mensurar o valor dela, né? Nada. Se você que está nos assistindo e quer acelerar o seu negócio em 10 anos, dentro de apenas um ano, só tem um jeito. Comprando tempo. Tempo de quem já viveu, tempo de quem já construiu, como o Rogério aqui.
E isso você pode conseguir dentro do nosso grupo de Mastermind. Tem um link aqui nesse vídeo, na descrição, que você pode acessar para ter 20 encontros conosco e mais 7 encontros com outros grandes 7 empresários que vão trazer toda a vivência deles do dia a dia prático para o seu negócio. Então clica aqui, acha aqui nesse vídeo ou na tela ou na descrição o nosso grupo de Mastermind. Irmão, muito bacana te receber aqui. Vamos trazer você mais uma vez para falar na íntegra. Eu vou lá te visitar, gostei muito da sua história. Tá? Tá convidado. A gente acaba criando uns bloqueios, né? Como eu te conheci através daquela treta toda. Aí você fala, eu não vou conhecer esse cara, o cara tretado lá, tudo uns tretas só. Porra, né? Tudo no mesmo. Tudo bando de maluco, caralho. Muito legal, mano, a tua trajetória. Eu acho que o Brasil precisa de gente assim, que empreende de verdade, que sai lá, aprende, começa de baixo, mas pensa grande e alcança o objetivo, viu? Parabéns. Vamos fazer um bate-bola com ele, Dri? Vamos. Dá-lhe você. Primeira pergunta com o Drizão. Pergunta rápida, resposta rápida. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui, uma pergunta. Como é que você se enxerga daqui 5 anos? Cara, no nível que eu tô hoje, porém mais estruturado ainda. Né? Então uma empresa mais redondinha, uma mídia mais forte, mais estruturado. Eu me enxergo assim, me enxergo bem estruturado daqui 5 anos, mais do que eu já tô hoje. Legal. O que é olhar para jato d'água hoje? O que ela significa para ti lá dentro? O olhinho brilha. O olhinho brilha. Você olha assim, você fala, cara, conquistei, cheguei, né? É bem isso. Você costuma ler livro? Sou péssimo. Você é ruim? Odeio ler. Que tipo de conteúdo você consome? Digital, vídeo. Vídeo motivacional? Não, uma frase cara. que mexe com você. Cara, tudo que fala com Deus é sentimental. Já o olho brilha e tal. Então Sou muito apegado. Então vale o livro da Bíblia, né? Isso É manual de vida. É que assim, quando a gente fala de leitura, né? Eu penso muito em pegar um livro, ler. Eu não sou desse cara, né? Mas lógico, a Bíblia tá sempre ali, né? Os mandamentos, e quem escreveu ali sabe o que escreveu, né? Tem que respeitar. É isso aí. Se você fosse presidente do Brasil, irmão, qual a sua primeira ação? Mano, eu acho que eu unia toda a galera aí da marmoraria, da porcelanataria e da banda. Pra acabar um pouco a treta. Presidente Rogério acaba de sancionar a lei que obriga os marmoristas e os caras da porcelanataria se fazer um abraçarem. churrasco, um pagode, tudo junto. Aí, todo mundo junto e pau fecha. É isso aí, irmão. Irmão, obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito bom te receber. Muito bacana conhecer sua história, seus objetivos e, cara, parabéns pelo trabalho e que Deus continue abençoando o seu trabalho aí. Valeu, mano, valeu. Essa câmera aqui é tua. Deixa o recado Aqui, pra quem você quiser. Qual dessa aqui que é? Essa primeira aí mesmo. A de cá? Então Isso. essa aqui. Aqui antes a minha era aquela, botaram pra cá, me atrapalhei, mas essa aqui é essa aí. Bora. Rapaziada, presta atenção. Hoje a gente tá aqui com os meninos aqui que manjam muito, né, de pedra. Quem acompanha já sabe. A nossa intenção é agregar, nunca tirar nada, né? É só compartilhar o pouco que a gente sabe e esse pouco pode ser muito para de repente quem tá recebendo ali, né? Então essa é a meta, é a missão, sem passar em cima de ninguém, parceria de verdade, tá? Às vezes a gente não consegue estar tão presente porque é muitos compromissos, então muita gente que chama a gente em direct, mensagem, a gente tenta responder todos e quem chama sabe que eu tento mesmo, me esforço. Às vezes não consigo todos, mas eu acho que um 98 ali tá dentro, né? E, velho, agradecer aqui, né? Agradecer a oportunidade. Existe, né? A guerra, a briga e tal, mas só na cabeça de quem aceita, né? Na minha cabeça é assim, a gente tá no mesmo barco, o resultado final é entregar o produto pro cliente, pagar as contas e crescer, irmão. E o cliente ficar feliz. E é isso. E aí tem que terminar daquele jeito, né? E o padrão, já sabe. Tem jeito, que é o nosso slogan. Nossa frase. Tem jeito. E o padrão, já sabe. É rápido assim, tem jeito não. E a gente finaliza assim, ó, sempre na câmera do meio. Aqui. Fazendo aqui o Hashtag, que é o nosso joguinho da velha. Aí a gente no 3 a gente manda o Marmorizou. Então vai. Demorou. 1, 2, 3. Marmorizou! Valeu, Rogério. Valeu. Tamo junto.